Muito obrigado aos jovens que nos proporcionaram um momento agradável em que eles usaram os seus talentos para o louvor ao nosso Deus. Desejo cumprimentar a todos, aqueles que ainda não tive a oportunidade de cumprimentar, e desejar a cada um as mais ricas bênçãos do céu. De uma forma também especial, quero saudar e cumprimentar aqueles irmãos, amigos que nas suas casas ou noutro lugar nos estão assistindo através da internet. Que de facto estejam a passar um feliz sábado e que escolheram também juntar-se a nós no culto que estamos a oferecer ao nosso Deus, que possam também sentir as suas bênçãos e a sua mão protetora. Meus pesados irmãos, amigos, no seguimento deste culto que estamos a oferecer ao nosso Deus, vamos ter um momento da palavra em que o Senhor me ajudou a preparar um tema simples e que não desejo alongar-me muito a falar sobre ele, e vamos tentar, com a ajuda de Deus, apresentá-lo de uma forma muito simples, mas que creio que é muito importante para cada um de nós. Iremos falar um pouquinho sobre um tema que todos nós ansiamos: a felicidade. Quem é que não quer ser feliz? Levanta a mão. Creio que todos nós queremos, por isso ninguém levantou a mão. Quantos é que querem ser felizes? Todos, praticamente. Mas sabem que a felicidade, temos que ter o verdadeiro conceito da felicidade. Todos nós, como já dissemos, queremos ser felizes, não é? Mas poucos sabem como conseguir isso. Poucos sabem como conseguir isso. O mundo apresenta toda a sorte de atrações que prometem a felicidade, mas sempre se prova no fim que isso é superficial, passageiro e vazio. Será possível encontrar a felicidade neste mundo de pecado? É a pergunta que se põe. Será que é possível? É possível. Mas só voltando à fonte de toda a felicidade, que é Deus, como sabemos. Só é possível encontrar a felicidade se voltarmos à fonte da felicidade, que é Deus. A dor, o sofrimento e a infelicidade são o resultado da nossa separação de Deus. É só na medida em que então retornamos para Ele que conseguimos encontrar a felicidade que ansiamos, a qual o mundo não consegue dar. A Bíblia apresenta-nos princípios maravilhosos que, se forem seguidos, podem proteger as nossas famílias de muitas coisas que são praticamente uma garantia contra a miséria e o sofrimento. Independentemente do passado, independentemente dos erros cometidos que nos feriram ou que até nós cometemos e que feriram outros, Deus, mediante a sua palavra, oferece-nos promessas que podem trazer cura e felicidade. O servo do Senhor, o profeta Isaías, ele, inspirado por Deus, escreveu este texto que eu convido os irmãos a abrirem, Isaías capítulo 35, versículo 10. Isaías 35, 10 diz:
E os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com júbilo. E alegria eterna haverá sobre as suas cabeças. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Meus prezados irmãos e amigos, de facto, no mundo de pecado, no mundo miserável, nós podemos encontrar a verdadeira felicidade. Porque a promessa de Deus é feita. Sabem que Jesus, quando andou aqui nesta terra, ele proferiu uma palavra de felicidade para todos nós. Quero convidar-vos a ler São João, capítulo 10. Evangelho de São João, capítulo 10 e verso 10. Todos vós estáis a ver qual é o texto que Jesus, que encontramos aí, esse texto das palavras de Cristo Jesus. Diz assim: o ladrão vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim, disse Jesus, para que tenham vida e a tenham com abundância. Na base de tudo aquilo que acreditamos e esperamos como crentes cristãos, está a promessa da vida eterna. Creio que este objetivo nós não devíamos falhar. Na base de tudo aquilo que acreditamos, a coisa principal, como diz este parágrafo, está na sua base a vida eterna. E quantos de nós que aqui estamos, que nos estão assistindo, não desejam estar na vida eterna? Possuir essa vida eterna? A propósito, o que é que quer dizer vida eterna? Já pensamos? Quando nós falamos de vida eterna, o que é que nos vem imediatamente à nossa mente? O futuro. É ou não é? Mas, na realidade, a vida eterna é o presente. Começa no presente. Portanto, se nós temos vida e se ela é eterna, quer dizer que já estamos a iniciar essa vida eterna. E essa vida eterna está na base de tudo aquilo, de todo o crente. E nós, muitas vezes, erradamente, projetamos para o futuro. Mas não. Aquilo que o Senhor nos quer dar, a verdadeira felicidade, Ele quer que nós a comecemos já a sentir. Sem isso, o que quer que Jesus faça por nós, sem isso, sem esta esperança, sem esta certeza da vida eterna, tudo aquilo que Jesus possa fazer por nós mesmos, tudo é vão. Se nós não acreditamos, o que é que o apóstolo Paulo diz? Se de facto Jesus não ressuscitou, vã é a vossa fé. Se nós, como crentes, não acreditamos na vida eterna, então tudo aquilo que o Senhor possa fazer por nós, que Jesus possa fazer por nós, não faz sentido, não consegue. Porquê? Porque nós não acreditamos. A palavra de Deus promete-nos muitas coisas agora. Coisas que nos podem ajudar grandemente a saber o que Jesus quer dizer quando Ele fala de nos dar vida e vida abundante. E nós iremos ver alguns textos da palavra de Deus que vêm confirmar, que vêm mostrar o que é que Jesus queria dizer quando disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Perene e abundante. Quero ler convosco
um texto do Evangelho de João para confirmar exatamente isto que estamos a dizer. João, capítulo 8, também é um verso muito conhecido. João, capítulo 8, verso 32. Quando Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, este encaixa perfeitamente aqui. Porquê? O que é que diz esse texto? Conhecereis a verdade. E o que é que essa verdade faz? Liberta. Conhecereis a verdade. E quem é a verdade? É Jesus Cristo. Então quer dizer que Jesus Cristo, que disse, eu vim para que tenham vida e tenham em abundância, é aquele que nos liberta das coisas do pecado, da infelicidade, da miséria. Mas Ele só me pode libertar se eu deixar que Ele faça esse trabalho em mim. Efésios, capítulo 2, verso 8. O que é que nós encontramos aí? Nesse texto. Efésios, capítulo 2, verso 8. Diz: porque aquele que operou eficazmente, desculpa, estou a ler errado, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é um dom de Deus. Aquilo que a vida abundante que o Senhor nos quer dar, só a obteremos se deixarmos que Ele atue na nossa vida, que Ele nos salve, que Ele nos liberte. Mas libertar de quê? De tantas coisas, irmãos. Do nosso egoísmo, da nossa vaidade, do nosso orgulho, dos nossos preconceitos, dos vícios, das drogas, de tanta coisa que nós podemos imaginar. E quando Jesus nos liberta, Ele nos salva. Quero ler um outro texto. 1 de Pedro, capítulo 3. 1 de Pedro, capítulo 3, verso 15. Primeira de Pedro 3,15 diz: antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Reparem que no princípio deste verso diz: antes santificai a Cristo como Senhor das vossas vidas. Meus queridos, aquilo que a palavra de Deus me diz é que eu só posso ter vida abundante, perene, se Cristo for o Senhor da minha vida. Se eu lhe der a oportunidade de me libertar, se eu lhe der a oportunidade de Ele me salvar, então eu receberei vida abundante. Quero ler um outro texto, muito conhecido também dos irmãos. Aliás, todos os textos que vos trago esta manhã são sumamente conhecidos. 1 de João, capítulo 1, verso 4. Reparem, estas coisas vos escrevo para quê? Para que o vosso gozo se cumpra. Irmãos, só por estes textos, iremos ler mais alguns, vemos que a verdadeira felicidade se baseia em Jesus Cristo, na esperança, na certeza que Ele tem para cada um de nós. Deus ama-nos e porque Ele nos ama, Ele deseja que sejamos felizes. Esta é a grande vontade e a ânsia que Jesus tem a respeito de cada um de nós, nós sermos felizes. Ele deseja para cada um de nós o melhor. Por meio da sua palavra, Deus revelou-se e mostrou-nos o que Ele está disposto a fazer por nós, se simplesmente lhe o consentirmos. Quantas vezes, reparem nesta expressão, neste parágrafo que eu tenho aqui, quantas vezes não somos nós próprios
o maior empecilho à nossa própria felicidade? Eu refleti, quando li este parágrafo, refleti muito sobre isto. Quantas vezes eu sou infeliz porque eu próprio é que sou o culpado dessa infelicidade. Porque não sou capaz de me colocar, de cair aos pés da fonte da vida abundante, da felicidade. Quero reger-me pelas minhas, vamos dizer assim, pela minha própria cabeça. E sabem que há um texto, eu estou-me a lembrar, eu tenho aqui mais à frente, mas vou já referi-lo, em Provérbios, capítulo 3, creio, verso 5 ou 7, que diz, para nós não nos estribarmos no nosso próprio entendimento. Devemos buscar ao Senhor, não te estribes no teu próprio entendimento. Irmãos, quantas vezes sou eu um empecilho para a minha felicidade? No entanto, eu digo, eu quero ser feliz. Mas como é que eu quero ser feliz? Como eu entendo ou como o Senhor quer que eu caminhe? Alegrai-vos no Senhor. É o repto que é feito a cada um de nós. Irmão White diz que Deus criou a terra para ser habitada por seres santos e felizes. Deus criou a terra e colocou-nos naquele jardim para sermos felizes, não infelizes. Mas sabemos o que é que aconteceu, não é? Sabemos que esta felicidade foi quebrada pelo pecado, que nós próprios trouxemos para o nosso mundo. Para sermos mais concisos, que os nossos primeiros pais trouxeram para o mundo e nós estamos a dar seguimento a essa obra. E diz-nos a palavra de Deus que não será antes que o pecado seja totalmente erradicado que nós viveremos a verdadeira felicidade. Mas até lá, o Senhor nos concede, deixem-me usar esta expressão, mecanismos para podermos, de alguma forma, viver alguma felicidade. Deus providenciou os meios pelos quais podemos alcançar um certo grau de felicidade, satisfação e alegria nesta vida. Sabem que ao longo das jornadas do povo de Israel, Deus sempre disse ao povo que queria que o povo fosse alegre e feliz, desde que obedecesse à sua vontade, ele alcançaria esse objetivo. Querem ler comigo em Levíticos, logo no início, Levíticos capítulo 23. Em Levíticos capítulo 23 nós vemos exatamente o Senhor a dizer essas coisas ao povo, a propor-lhe. Sabem que Deus instituiu, de facto, ao povo 3 festas importantes em Israel. E aqui, neste texto de 23, nós encontramos, de facto, as festas solenes ao Senhor. E essas festas foram dadas ao povo, para o povo participar nelas durante alguns dias seguidos, em cada festa, com o objetivo do povo, de facto, receber as bênçãos de Deus e ser alegre, ser feliz. Sabem o que é que diz no verso 23, no capítulo 23, verso 40? Diz lá: e ao primeiro dia tomareis para vós ramos de formosas árvores, ramos de palmas, ramos de árvores espessas e salgueiros de ribeiras, e vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus por 7 dias. Vemos? Se nós formos ver, nós vemos que aqui o Senhor fala, é o seguimento
de uma das festas, a festa do dia da expiação. Depois sabemos que temos a festa das primícias e a festa dos tabernáculos, da Páscoa. Vemos que o Senhor instituiu estas cerimónias para que o povo se juntasse em louvor a Deus e se alegrasse. E o povo vivia uns momentos de festa espiritual, de convívio espiritual uns com os outros. Porque o Senhor deseja que o seu povo seja feliz, contente, alegre. Em Deuteronômio nós encontramos isto vincado de uma forma também forte para cada um de nós. Deuteronômio, no livro de Deuteronômio, capítulo 12, e verso 7, 12 e 18. Diz logo no verso 7, Deuteronômio 7, 12, 7, e ali comereis perante o Senhor vosso Deus, e vos alegrareis em tudo em que poreis a vossa mão, vós e as vossas casas, no que te abençoar o Senhor teu Deus. Ali aonde? Se nós formos ler o texto, o contexto, vemos que é no local onde o Senhor erigiu o seu altar, onde o Senhor se manifesta. Então, tu ali, com a tua casa, celebrareis ao Senhor e vos alegrareis. Se repararmos ao longo da Bíblia, vemos que a alegria e a felicidade que é apresentada e patenteada na palavra do Senhor é sempre aos pés de Deus, aos pés de Cristo. Fora dele, a alegria e a felicidade é efêmera, como vimos na introdução que fizemos. É passageira. No final de tudo, quando as luzes se apagam, o que é que fica? A solidão, a angústia, a tristeza. Mas aquele que confia no Senhor, como disse o profeta Isaías, esses se alegrarão eternamente. Esta é a promessa que o Senhor faz a cada um de nós. Verso 12 reforça esta ideia. E vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus, vós e vossos filhos, e vossas filhas, e vossos servos, e vossas servas, e o levita que está dentro das vossas portas, pois convosco não tem parte nem herança. Como sabemos, os levitas não tinham herança. Viviam, deixem passar a expressão, à mercê das outras tribos. Mas quando eles estavam numa casa de Israel, aquela família devia se alegrar com as suas visitas, com os seus amigos, com os seus vizinhos. Essa é a proposta para cada um de nós também. Meus queridos irmãos, nós não devemos passar para os nossos colegas de trabalho, para os nossos vizinhos, para os nossos familiares que não professam a nossa fé, uma vida de tristeza, de angústia, de miséria, de acabrunhamento. Não. Aquilo que o Senhor deseja é que nós sejamos felizes. E Ele providenciou tudo para que isso aconteça. E se isso não acontece na nossa vida, devemos refletir e pensar porquê. Foi o plano de Deus que falhou ou sou eu que estou a falhar? Mas como vimos na introdução, vemos que apesar dos erros cometidos, tudo isso pode ser corrigido. Porque o Senhor está sempre disposto a nos dar essa vida abundante. Aqueles que têm fé em Deus apresentam-se em melhor posição do que aqueles que vivem sem fé nenhuma. E há um estudo que foi feito em que vemos que aqueles que acreditam, que têm fé em Deus, têm mais probabilidades de ser felizes do que aqueles que não acreditam. Isto são estudos que foram feitos. Daí que não admira que devamos, cada um de nós, ser mais felizes do que aqueles que nada sabem a respeito destas coisas.
diz-nos a palavra de Deus que o mundo foi criado pela palavra de Deus e que Ele criou a humanidade à sua própria imagem. Sabemos isso e podemos ler em Gênesis, capítulo 1, versos 26 e 27, em que Deus criou-nos à sua imagem. Ele fez planos para cada um de nós, para o homem e para a mulher. Ele abençoou o primeiro matrimónio, como sabemos. Ele estabeleceu a base da família. E o que é que Deus disse? Aquilo que Deus juntou, não o separe o homem. Porquê é que Deus proferiu estas palavras? Porque quando um homem e uma mulher se juntam em matrimónio, é para toda a vida. Aquilo que Deus juntou, não separa o homem. E Deus estabeleceu esta base. Ora, como todos nós sabemos, a família, uma família forte e estável, é um componente essencial para que se criem vidas felizes. E quantas vezes nós vemos jovens desiludidos, desanimados, frustrados, que caminham que se enveredam por caminhos tortos, vamos dizer assim, porque nos seus lares não tiveram o acolhimento, não tiveram o ensinamento, não tiveram o apoio daquilo que necessitavam. Se nós tivermos famílias felizes, vamos ter o quê? Uma igreja feliz. Vamos ter um país feliz. Se nós tivermos famílias tristes, acabrunhadas, depressivas, isso vai se refletir na sociedade. Sabem que há um texto no livro de Salmos, que todos vós conheceis, no Salmo 127, verso 1, que diz o quê? Nós até sabemos todos dizer de cor. Se o Senhor não edificar a casa, o que é que diz? Em vão trabalham os que edificam. Irmãos, tudo aquilo que nós temos dito até aqui e o que vamos dizer mais para diante, eu não me quero alongar muito, tem por base os valores e os princípios do nosso Deus. Se Deus não edificar a casa, podemos fazer todos os esforços. Podemos até ter momentos de alegria, de prazer, de felicidade. Mas, como disse, quando tudo isso terminar, o vazio, a tristeza, a desilusão, vai indubitavelmente bater à nossa porta. Mas aqueles que confiam no Senhor, como vimos, esses rejubilarão por toda a eternidade. Mas para que nós tenhamos famílias felizes, eu tenho aqui uma série de versos, eu temo não ter tempo de os ler todos. Mas o que é que Deus pretende? Deus deseja que os seus filhos compreendam que quando se casam, fazem um concerto para serem fiéis um ao outro enquanto viverem. A palavra explica também como é que o relacionamento no matrimónio pode ser fortalecido e como é que ele pode ser fortalecido. Primeiro, o conselho que nos é dado em 2 Coríntios é que o crente que case com outro crente. Porque isso é meio caminho andado para a felicidade. Porque quando um crente casa com um descrente, as coisas podem não funcionar muito bem. Em alguns casos até funciona, mas o conselho da palavra de Deus é que o crente case com outro crente. Sejam completamente leais um ao outro. É o que nós encontramos em Hebreus, capítulo 13. Eu só vou citar só os versos
para que o crente case com outro crente, 2 Coríntios 6, 14 a 16. Temos aqui um texto, sejam completamente leais um ao outro. Encontramos esse texto em Hebreus, capítulo 13, verso 4. E expressem amor e apreço de uns pelos outros no seu lar. Cantares de Salomão, capítulo 7, verso 1 a 9. A família que vive segundo a palavra de Deus terá a experiência da alegria da sua presença, enquanto os seus membros andarem nos seus mandamentos. Eu tenho aqui alguns versos para ler, não os vou ler todos, irmãos. Vou citá-los e vamos ler só um, está bem? Vamos ler só o Deuteronômio, capítulo 6, versos 5 e 7. 5 a 7. E depois eu vou-vos citar os outros textos, se quiserem ler em casa, para poderem tirar as vossas notas. Deuteronômio, capítulo 6, 5, 7. Diz assim: Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. E o texto continua, irmãos. Felicidade, a verdadeira felicidade, nós só podemos encontrar quando estivermos de harmonia com este texto e outros que já lemos. Depois poderemos ler outros textos, adicionar outros textos a este, que é Provérbios, capítulo 31, verso 30. Gálatas 3, 28 e 29. Efésios, capítulo 5, verso 25. A família é a base de tudo o que tem a ver com os seres humanos. Destrua-se ou enfraqueça-se essa base e há muito mais que se desmorona com ela. É fundamental, então, que nós, como crentes cristãos, façamos tudo o que estiver ao nosso alcance para proteger a santidade dos nossos lares. E lar, quando me estou a referir aqui a lar, estou-me a referir também, e inclui aqui também, tudo, desde o viver sozinho até ao ser parte de uma grande família. Quer dizer, aqueles que vivem sós, que não são casados, que escolheram ficar solteiros, também podem zelar pelo seu núcleo familiar onde vive, com quem vivem, e estes mesmos valores que perdurem para sempre. Portanto, e o convite é feito para nós podermos proteger a santidade do lar onde estamos inseridos. Há um aspecto crucial da vida familiar que tem a ver com a responsabilidade. E cada um tem a sua responsabilidade. E se nós, cada um, cumprirmos a nossa responsabilidade, todas as coisas funcionam. O nosso problema é que muitas vezes eu não cumpro as minhas responsabilidades. A Bíblia afirma que cada pessoa, marido, esposa, filho ou filha, tem de assumir a responsabilidade das escolhas que faz. Isto encontramos em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10. Se cada pessoa souber qual é e aceitar essa responsabilidade, tal como é explanada na palavra, os laços familiares serão grandemente fortalecidos. A palavra de Deus dá diretrizes sobre a responsabilidade de cada indivíduo. A palavra de Deus diz que Abraão ordenaria aos seus filhos e à sua casa, depois dele, para guardarem o caminho do Senhor. Encontramos isto em Gênesis, capítulo 18, verso 19. E creio que nós vemos pela experiência bíblica que Abraão não falhou neste pormenor. A palavra também admoesta os pais
A palavra, aos pais, a palavra diz: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se apartará dele. Provérbios, capítulo 2, verso 26. A palavra também admoesta os pais a evitarem tratar os filhos de uma maneira que os leve a ficarem desencorajados. Colossenses, capítulo 3, verso 21. Aos filhos, a palavra também diz: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Êxodo, capítulo 20, verso 12. Ainda diz mais aos jovens: vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Efésios, capítulo 6, verso 1. Aos maridos, a palavra diz: amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Efésios, capítulo 2, verso 25. E às esposas diz: sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Irmãos, em face de tudo isto, nós só temos uma coisa a fazer e um caminho. Se verdadeiramente e se realmente queremos ser felizes, temos que adotar estes conselhos que nos são dados da palavra de Deus, pô-los em prática na nossa vida e vamos ver que isso vai resultar. Como temos vindo a ver ao longo deste pequeno estudo, simples, Deus ama-nos e deseja que sejamos felizes. Ao mesmo tempo, devemos lembrar que estamos num mundo de pecado, de morte, de sofrimento. Uma coisa não podemos dissociar da outra. O mundo no meio de uma guerra entre o bem e o mal. Ora, como acontece em todas as guerras, há baixas. Na realidade, todos nós sofremos nesta guerra, de uma maneira ou de outra. Assim, apesar das muitas promessas que temos na Bíblia, promessas que nos trazem consolação e esperança, continuamos destinados a sofrer nesta vida. Esta é a grande realidade. Uma das coisas cruciais a ter em conta é a forma como entendemos a felicidade. Como é que eu entendo a felicidade? Se eu conseguir conjugar estas duas situações, então eu estou no bom caminho. Jesus deu ele mesmo uma pista quando disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João, capítulo 14, verso 27. A paz, a felicidade que Jesus nos dá, não é a mesma que o mundo dá. O problema, muitas vezes meu, é que eu quero ser feliz de uma forma diferente daquela que me é apresentada na palavra de Deus. Noutras palavras, temos de compreender que as ideias do mundo a respeito da paz, ou mesmo da felicidade, não são as mesmas que as ideias bíblicas. A felicidade mundana pode basear-se em coisas passageiras e materiais, coisas que no seu tempo e lugar podem ser boas. Contudo, mais cedo ou mais tarde, todas essas coisas desaparecem. E assentar nessas coisas a nossa esperança e felicidade é construir na areia, como disse Jesus. Para o crente cristão, a felicidade baseia-se em algo mais profundo do que as alegrias fugazes e incertas desta vida. Esta é a grande certeza, é a grande realidade que nós devíamos refletir. Recordam-se daquele pensamento que eu disse há bocadinho? Uma das coisas cruciais a ter em conta
É a forma como entendemos a felicidade. Nunca nos esqueçamos que, muitas vezes, eu é que sou o empecilho à minha própria felicidade. E vou terminar, que possamos desfrutar estas coisas e delas retirar algum prazer e felicidade é importante. Mas devemos manter a esperança assente em algo onde nem a traça, nem a ferrugem consomem e onde os ladrões não minam nem roubam. Foi aquilo que Jesus disse em Mateus 6, verso 20. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude de facto a buscarmos estes valores e estes princípios e a buscarmos ardentemente a vida abundante que o Senhor tem para nos oferecer. Muito obrigado pela vossa atenção. Desejo a todos um feliz sábado e que o Senhor nos possa abençoar a todos. Amém.